Olá, aqui é Mariana Manhani, consultora materno-infantil, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empatia, simpatia e antipatia. Então, o primeiro ponto é a gente definir bem rapidamente o que é empatia, simpatia e antipatia. Às vezes a gente acha que empatia e simpatia é a mesma coisa e que antipatia é o contrário, né, de tudo isso. Então, empatia é se colocar no lugar do outro, é entender o que o outro está passando, né, e dar um significado para aquilo, é significar o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Simpatia é querer agradar, né, é querer fazer com que o outro se sinta bem, né, e não necessariamente dando significado para aquilo que ele está sentindo. É sempre querer positivar uma situação desconfortável, uma situação dolorosa, uma situação conflitante. O exemplo que eu gosto de dar aqui é quando está ruim, a outra pessoa fala algo pior para ver se tenta melhorar a situação. Vira uma competição de quem está na pior situação. E o antipático, né, a pessoa antipática é aquela pessoa que tem dificuldade de se relacionar com os outros. Ela não busca se relacionar com os outros, né? Ela promove um distanciamento do outro. E aí passa a sensação de ser uma pessoa arrogante, uma pessoa snob, uma pessoa distante, uma pessoa fria, mas é por ela ter dificuldade de se relacionar com o outro, né, de se conectar com o outro. Então, tendo isso em mente, eu vou focar um pouquinho mais em empatia e simpatia. E como que isso impacta, né, na nossa vida. Então, o primeiro ponto é falar para vocês não serem simpáticas com os filhos de vocês, e sim serem empáticas com os filhos. Por que não ser simpática? O simpático, ele sempre vai querer agradar, né? A pessoa que é simpática, ela sempre vai querer agradar o outro, sempre vai querer trazê-lo para um lugar agradável. E não necessariamente a gente quer sempre o lugar agradável, né? É até difícil da gente compreender isso, né? Mas eu vou dando aqui alguns exemplos para ficar mais fácil essa compreensão. Então, o simpático, ele vai tentar fazer com que a pessoa saia daquela situação que ela está vivendo, para tentar fazê-la se sentir melhor, né? Vai tentar mostrar sempre o ponto positivo daquilo que ela está vivendo. E a gente aprendeu, né, de que é sempre bom ver o lado positivo das coisas, mas eu acho que a gente se perdeu um pouquinho nesse caminho. Então, o que acontece? É quando, por exemplo, a pessoa está ali, né, numa situação ruim, por exemplo, o pneu do carro furou, né? O pneu do carro dela furou, e aí, ao invés da gente falar realmente que é uma situação complicada, que gera muito estresse e várias coisas, a gente pode falar assim, né? Tentando ser agradável e mostrar um ponto positivo. Ah, mas pelo menos você tem um carro, né? Você não precisa ir de ônibus, ou pelo menos você tem dinheiro, ou você tem seguro para poder acionar, para vir trocar, arrumar o pneu do carro. E a gente ignora todo o transtorno que aquilo ali está causando para aquela pessoa e meio que realmente se desconecta, né, daquela situação. Tenta fazer a pessoa se desconectar daquela situação. E isso gera um afastamento. Então, a simpatia, ao invés de trazer conexão, ela afasta a conexão. Ela não gera uma desconexão total, né? Porque a outra pessoa vê que ela está tentando ajudar, que está tentando ali trazer algum tipo de apoio, mas não o apoio que ela está precisando, né? E a pessoa que é empática, ela se põe no lugar do outro. Fala, nossa, realmente que situação complicada, você precisa de alguma ajuda, você quer que ligue para alguém, você quer que eu te leve em algum lugar, né? Se coloca à disposição do outro, dá um significado para aquilo que está acontecendo. Ela sente junto a situação, né? E aí pode ser uma situação desagradável ou uma situação agradável. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem nem viver a felicidade do outro. Então, ela sempre está querendo ver, né, algo que é pior para que o outro se sinta melhor, mesmo em situações felizes. E a gente foi educadas
para sermos assim, né? Para sermos agradáveis, para sempre deixar um ambiente agradável, para não causar nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de situação desconfortante, né? A gente aprendeu a ser assim, a gente foi ensinada, a gente foi adestrada para sermos agradáveis. Eu tenho muita dificuldade, eu ainda sou, em muitos momentos, uma pessoa simpática e não tão empática. E a gente precisa ter muita empatia pelos nossos filhos e não simpatia, né? Eles não querem ser calados, eles não querem ter as emoções caladas, eles querem ter as emoções vividas, vivenciadas, para que eles aprendam como superar cada emoção. Eles não só querem como eles precisam vivenciar a dor, vivenciar o medo, vivenciar as alegrias, vivenciar as frustrações, os sucessos, para que eles entendam o que eles vão fazer com aquele sentimento, com aquelas emoções. O que a gente precisa é sentir junto, é estar ali disponível para vivenciar aquilo junto, né? Isso pode impactar desde a amamentação. Então a gente precisa buscar desenvolver mais empatia, né, nessa relação com os nossos filhos, porque isso vai gerar mais conexão, eles vão se sentir mais ouvidos, né? Isso vai impactar também no sono do bebê. Então, quando a gente é muito mais simpática do que empática, a gente não vai trazer tanto conforto na relação, né? A gente vai causar ali, às vezes, algumas pontinhas, né, que vão ficar soltas nessa relação. Só para vocês entenderem, vou dar um outro exemplo aqui. Quando a gente é simpática, a gente tende a resolver um problema, né, da forma mais agradável possível, para que aquele problema deixe de ser um problema, né, para que a pessoa veja aquele problema de uma outra forma. Seria o mesmo que se a gente fosse num restaurante, por exemplo, e pedisse uma parmegiana. E aí o garçom chega lá na cozinha, passa o pedido, e aí o pessoal fala assim, ó, a parmegiana acabou, mas tem estrogonofe. Leva estrogonofe porque ela vai ficar feliz, né? Não vai ter a parmegiana, mas aí você já tá indo com a solução, né? Mostra, ó, não temos, mas temos estrogonofe, eu já trouxe, o estrogonofe tá quentinho, tá uma delícia. E aí o garçom vai e leva, né? Falou, ó, não tem parmegiana, mas tem estrogonofe, eu trouxe estrogonofe para você. E aí, com certeza, você não vai se sentir bem naquela situação. Você pode até entender, né, a boa vontade do garçom, mas não foi o que você pediu, né? E o mínimo que ele deveria ter feito é ir até a mesa e falar, ó, não tem parmegiana, temos estrogonofe, você aceita estrogonofe? E quando a gente é simpática, né, com os nossos filhos, a gente faz justamente isso. Ó, não sei como, não tenho como resolver esse seu problema, mas eu sei resolver outra coisa. Vou resolver essa outra coisa para você esquecer o outro problema. E não vai, seu filho, seu bebê não vai esquecer o outro problema. Ele vai dar uma certa, levar isso em consideração. Tá vendo que você está se esforçando, mas você não está resolvendo aquilo que ele te apresentou, né? E a gente precisa resolver a necessidade que foi apresentada. Isso sim vai gerar mais conexão. Então, quando a gente é muito simpática, né, a gente tenta sempre querer agradar, mostrando que o ruim pode ser pior, né, tentando mudar aquele desconforto para uma outra caixinha, né, para um outro sentimento, sem validar aquele sentimento primeiro, sem mostrar que você entende, que você também já passou por aquilo, que realmente é ruim ou realmente é muito bom, né? Viver os sucessos também dos nossos filhos, sermos empáticas, né? Mas é que viver o sucesso é muito mais fácil do que viver as frustrações. Então, por isso que aqui eu acabo falando um pouco mais das frustrações. Então, a gente precisa entender, né, que a gente não tem que ser simpática, a gente tem que ser empática para gerar mais conexão. Quando a gente tem mais conexão, a criança se sente mais segura, se sente num ambiente mais confortável, ela se sente mais acolhida, né? Mais vista, mais respeitada. Isso traz uma sensação de segurança muito grande que vai fazer com que o sono evolua muito bem, né? Lógico, tem vários outros fatores envolvidos. A gente precisa levar as outras coisas também em consideração.
Mas essa parte também impacta muito, né? E, então, quando o bebê se sente ali pouco acolhido ou não se sente completamente atendido, isso também pode refletir no sono, né? E aí a criança ela pode ter mais dificuldade para adormecer, despertar mais do que é esperado para a faixa etária, ou despertar o tanto de vezes que até é esperado, mas demorar muito para voltar a dormir, né? Tudo isso vai demonstrando para a gente que tem alguma coisinha ali que tem uma pontinha solta, algo que a gente está deixando passar. E sermos empáticos com os nossos filhos vai impactar a criação de forma geral, né? Nós vamos validar para essas crianças, né, para as nossas crianças, que a empatia é muito importante, porque as crianças são empáticas, as crianças não são simpáticas, elas não querem agradar o outro, elas querem viver junto com o outro, né? Viver a dor, viver a felicidade, ajudar, sim, né, a pessoa sair daquela zona desconfortável, mas não tentando tirá-la necessariamente daquele lugar, né? Mas validando, querendo saber o que está acontecendo, querendo ajudar, eles dão muito abraço, muito beijo, né? Falando, isso significa, em outras palavras, que ó, eu tô aqui, entendo que você está passando é ruim, se precisar de mim, eu te dou um abraço. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a ser muito mais empático. Os nossos filhos nos ensinam isso. Mas de tanta gente reforçar a simpatia, 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 eles vão se tornando pessoas mais simpáticas. E a pessoa que é muito simpática, ela passa a agradar muito mais o outro do que a ela mesma. Ela vai deixando ali o que ela está sentindo um pouco de lado, porque para se conectar com o outro eu também tenho que me abrir, eu tenho que me tornar vulnerável. Tenho que mostrar que eu também sou vulnerável àquilo que ela está passando. E o simpático não. O simpático ele se fecha, mostra que ele é completamente seguro, que ele é impecável, para assim tentar agradar o outro, né? Eu falo que o simpático, a gente é simpática, né? A gente é assim. Quando a gente vê a outra pessoa desconfortável, a gente fala assim, não, vamos sentar aqui, tomar um café, um chá, comer uma coisinha, que você vai sentir melhor. Não é o fato de comer alguma coisinha, tomar um café, um chazinho, que vai fazer a outra pessoa se sentir melhor. O que vai acontecer durante aquela situação é o que vai ser conversado durante o café, o chá, que vai fazer com que a outra pessoa se sinta melhor, né? A gente tem que parar de usar o pelo menos, né? Tá ruim, mas pelo menos tem alguma outra coisa, né? E sim passar a falar muito mais. Eu não sei, né, o que você está passando, eu não consigo imaginar pelo que você está passando. Ou se você imagina, né, validar, falar, já passei por essa situação. Mas agradeço muito que você tenha dividido isso comigo, que você tenha me procurado, que você se sinta segura para falar isso comigo. É muito mais isso, né? Então, quando a gente está conectado com os nossos filhos, eles nos procuram tanto para dividir as alegrias quanto para dividir as frustrações e as dores. Se isso não estiver acontecendo, é melhor a gente rever, né? E não é fácil, não é uma coisa que a gente faz ali da noite para o dia. Fala assim, hoje eu vou me tornar muito mais empática com os meus filhos. É uma coisa que a gente vai trabalhando, que a gente vai construindo pequenas atitudes que a gente vai fortalecendo e mudando ali no nosso dia a dia, né? E outra coisa, é entender que a gente também não vai estar disponível o tempo todo. Tem dias que vão ser mais fáceis, tem dias que vão ser mais difíceis, tem dias que a gente não vai conseguir realmente estabelecer essa conexão de empatia, e aí a gente aprender também a falar a verdade, a sermos verdadeiras com os nossos filhos e explicar, falar, hoje a mamãe não está bem, a mamãe está com uma dor de cabeça, a mamãe está indisposta, a mamãe não está com muita energia, a mamãe está cansada. E aí eles vão entender, né, por que aquele dia está sendo tão complicado, né? E aí no dia que a gente não estiver tão disponível, entender que esse dia as coisas vão sair um pouquinho dos eixos, né? O comportamento dos nossos filhos não vai ser o mesmo, né? Entender o impacto que isso tem. E no dia seguinte, na semana seguinte, quando você voltar a se sentir completamente disponível, é fazer uma entrega muito maior,
né, de conexão. Duplicar, triplicar, quadruplicar essa entrega, não para compensar aquilo que foi feito atrás, né, mas para tentar restaurar essa conexão, né, aproximar mais um pouco essa conexão. Quanto mais conectados com os nossos filhos, mas eles também vão sentir empatia pela gente e compreender que nem todo dia a gente está bem. Vão ter dias mais fáceis, dias mais difíceis. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com outras pessoas que possam gostar desse conteúdo. A gente se vê. Um beijo!